Atmatam girijamati sahachara pranam shariram griham pujate vishayopabho narajanam nidra samadhiste Shankara padayo pradakshina vidi stotrani sarva girom Yadyat karma karomi tatadakilam Shanho tavaranam Shanho tavaranam Shanho tavaranam. Primeiro, a gente precisa identificar os fundamentos da prática. Aqui a gente considera que o indivíduo é igual ao Supremo, mas que esse mesmo indivíduo, ou seja, nós sofremos a ocultação da nossa verdadeira essência, porque o Supremo, ele brinca, como uma criança brinca de esconde-esconde. A brincadeira do Supremo é ocultar sua verdadeira natureza de si mesmo. Porque na hora que o Supremo se revela para si mesmo através da graça, existe um grande êxtase do reencontro com a sua verdadeira essência. Por isso, nós precisamos lembrar que o Trika, ele é uma tradição que identifica a realidade como um grande ser supremo. E esse ser supremo, ele age por 5 maneiras. Ele cria, ele mantém, ele transforma, ele se oculta de si mesmo e ele se revela como graça. Se revelando para si mesmo, com o objetivo de realizarmos a nossa verdadeira natureza. Na tradição original do Trika, o processo de iniciação ele é fundamental e ele se dá dentro de uma estrutura ritualística, onde um guru iniciado na tradição e consciente da sua própria natureza una, revela o conhecimento da unidade através de rituais elaborados para que o discípulo ele reconheça a sua própria natureza. Para nossa sorte ou azar, o último mestre dessa tradição faleceu em 1991. O nome dele era Swami Lakshmanjula. Seus discípulos, eles não herdaram o legado das iniciações. Ou seja, nenhum desses discípulos tem a capacidade de iniciar um outro discípulo de acordo com os ritos da tradição original. Mas esses mesmos discípulos se tornaram grandes acadêmicos, estudiosos da tradição do tantrismo clássico da Caxemira. Eles são especialistas em sânscrito e historiadores com um profundo conhecimento da tradição original do tantrismo. E para isso, eles são historiadores de toda a tradição indiana, como poucos religiosos indianos são. Aqui, no Instituto Trika, nós nos baseamos nas referências clássicas dos antigos textos tântricos. O nosso objetivo é que esses textos sirvam como elementos práticos para que nós possamos aplicar esses
conhecimentos na nossa vida cotidiana e no mundo atual, reconhecendo que nós não vivemos na mesma época que os tantras foram revelados. Ou seja, nós precisamos trazer a luz desses textos para a nossa vida atual, para a nossa realidade ocidental. Por isso, a relação guru-discípulo, que era adotada na tradição, ela não pode ser vivenciada da mesma forma que os tântricos antigos vivenciavam. Nós, como ocidentais, não compreendemos a cultura guru-discípulo de uma forma saudável. E aqui no Instituto, como nós não temos um guru realizado, nós vamos procurar construir a prática no tantrismo baseado nos textos antigos e nos discípulos do Swami como referência dessa tradição clássica do tantrismo da Caxemira. Mas mais do que isso, o importante para nós é que nós nos baseemos na nossa própria experiência prática, que após adotarmos as técnicas que os textos nos dão, a experiência que teremos com esses textos é o fundamental para que a gente possa se basear na nossa própria percepção da realidade. É assim que eu tenho seguido o estudo, tateando a não-dualidade. Nas práticas tântricas clássicas, existe um princípio do caminho do iniciante, que é o percorrer do aspecto mais denso da realidade ao mais sutil, não como um vir a ser ou um tornar-se algo que você não seja, mas apenas como um processo de fazer um caminho de retorno da tua própria essência já existente. O caminho do Trika, ele exige uma atitude contemplativa em relação à vida. O fundamento da prática é observar, investigar com atitude de contemplação, até que a percepção venha até nós como uma revelação. Nós temos uma série de ideias sobre o corpo, e essas ideias são a causa da nossa percepção limitada de nós mesmos. Por isso, no caminho tântrico, o processo de iniciação, existe uma condução imagética e simbólica de nos vermos sendo cremados, ou seja, a nossa ideia de corpo, ela é cremada e transformada em uma nova realidade de percepção. Assim começamos a ver o corpo como um novo universo de possibilidades, não mais com as ideias pré-concebidas que nós temos sobre nós mesmos ou sobre quem nós somos. Por isso, dentro dessa prática, é essencial que reconheçamos o papel do corpo como um veículo para a consciência divina atuar, até que possamos compreender que o corpo nada mais é do que a interação entre a consciência e o seu próprio poder de manifestação, revelando para a gente a essência da interação do universo. Por isso, nós vamos começar a investigar de uma forma contemplativa, investigativa, essa relação entre corpo e consciência, corpo e respiração, corpo e natureza. Esse vai ser o tema dos nossos próximos vídeos. Chega mais!